A primeira vez que eu vi minha mãe beijar as mãos do pastor não foi depois de uma oração. Foi depois que ele saiu do meu quarto com a camisa amassada e eu com apenas 12 anos tremendo debaixo do lençol manchado de sangue. Ela sorriu para ele como se tivesse acabado de receber a maior bênção da vida, enquanto eu morria um pouquinho mais por dentro naquela casa que deveria ser meu refúgio, mas virou meu inferno particular. Deixa eu me apresentar direito, porque quem vai abrir? O coração desse jeito merece ser conhecido. Meu nome é Valdirene Santos Oliveira. Tenho 82 anos bem vividos. Sou natural de Catalão, interior de Goiás. E o que vou contar aqui não é história para ninar criança nem para adulto passar o tempo distraído. É relato que machuca, que revira o estômago, que faz questionar se Deus realmente existe ou se ele estava de férias quando tudo isso aconteceu na minha vida. Mas é verdade, verdade crua que precisa sair da garganta antes que eu vá embora deste mundo, porque silêncio não cura nada, só apodrece a alma por dentro. Meu pai, seu Joaquim, era daqueles homens que a cidade inteira conhecia pelo nome. Trabalhava como gerente do banco, usava terno todo dia mesmo no calor infernal do cerrado, e acreditava que trabalho honesto era a maior virtude que um homem podia ter. Levantava antes do galo cantar, voltava quando as estrelas já estavam no céu, e entre uma coisa e outra mal tinha tempo de me ver crescer. Não era a ruindade dele, não. Era a vida que engolia os homens de bem naquela época. Ele me trazia presente. Toda sexta-feira me chamava de sua bonequinha de porcelana e achava que uma filha bem vestida e bem alimentada era uma filha feliz. Se soubesse que o dinheiro que ele suava para ganhar estava sendo usado para comprar meu silêncio, talvez tivesse largado tudo e virado outra pessoa. Minha mãe, Dona Conceição, era o tipo de mulher que fazia inveja em toda a vizinhança. Cabelo, sempre penteado como se fosse para festa, vestidos engomados que farfalhavam quando ela andava e aquele jeito de falar baixinho que fazia todo mundo se inclinar para escutar. Era a primeira a chegar na igreja, a última a sair. Organizava todas as festas religiosas e ainda sobrava tempo para cuidar dos pobres da cidade. Todo mundo dizia que ela era santa, que tinha sido tocada por Deus, que nossa família era abençoada, por ter uma mulher tão dedicada à fé. Santa ela era mesmo, mas do tipo que canoniza demônio quando convém. Foi numa dessas organizações de festa da igreja que ele apareceu na nossa vida. Pastor Robério, jovem, bonito, com aquela voz grossa, que fazia as mulheres suspirar durante o sermão e os homens sentirem que estavam na presença de alguém especial. Tinha acabado de se formar no seminário. Vinha da capital com ideias novas sobre evangelização e prometia transformar nossa pequena comunidade religiosa numa igreja próspera e abençoada. Minha mãe ficou deslumbrada desde o primeiro dia. Dizia que Deus tinha mandado um anjo para guiar nossas almas e começou a frequentar a casa pastoral com uma regularidade que nem ela mesma disfarçava. As visitas começaram inocentes, ou pelo menos era assim que ela vendia para meu pai. Precisava discutir os arranjos florais, planejar o coral infantil, organizar os ensaios para a peça de Natal. Sempre tinha uma desculpa santa para estar lá e sempre voltava para casa com aquele sorriso que não cabia no rosto e uma animação que só aparecia quando ela estava apaixonada. Sim, apaixonada, porque mulher casada que de repente vira adolescente não está sentindo o Espírito Santo. Está sentindo é coisa bem mais terrena e pecaminosa. Eu tinha 12 anos e ainda brincava de boneca escondida quando comecei a perceber que nossa casa estava mudando. Minha mãe cantarolava hinos enquanto cozinhava. Se arrumava como se fosse para encontro mesmo para ir à igreja e começou a me levar junto nas visitas ao pastor. Dizia que eu precisava aprender sobre a palavra de Deus, que uma menina da minha idade já devia estar se preparando para ser uma serva fiel, que o pastor tinha métodos especiais de ensino que iam fazer de mim uma jovem exemplar. No começo, as visitas eram normais. Ele conversava sobre a Bíblia, perguntava sobre a escola, me dava alguns doces e dizia que eu era uma menina muito especial aos olhos do Senhor. Minha mãe ficava por perto, arrumava as cortinas, organizava os livros, mas sempre com aquele sorrisinho.
no canto da boca, e aqueles olhares que ela trocava com ele quando achava que eu não estava vendo. Eu via sim, via e sentia que tinha algo errado naquela casa, algo que cheirava a mentira coberta com água benta. A primeira vez que ele me tocou de forma inadequada, eu nem entendi direito o que estava acontecendo. Minha mãe tinha saído para buscar refrigerante na padaria, me deixou sozinha com ele na sala da casa pastoral, e ele disse que queria me ensinar uma oração especial, uma que só meninas escolhidas por Deus podiam aprender. Me fez sentar no colo dele, disse para fechar os olhos e me concentrar na presença divina, e enquanto murmurava palavras que não eram de oração nenhuma, passou as mãos pelos meus braços, pelas minhas costas e depois por lugares que nem eu sabia que existiam no meu corpo de criança. Quando minha mãe voltou, ele estava sentado na cadeira dele como se nada tivesse acontecido, e eu estava no sofá com o coração disparado e uma sensação estranha na barriga, como se tivesse comido algo estragado. Ela perguntou se tinha sido bom o tempo de oração. Ele respondeu que sim, que eu era uma menina muito receptiva às bênçãos divinas. E ela sorriu daquele jeito que só mãe que não está prestando atenção na filha consegue sorrir. Naquela noite, tentei contar para ela o que tinha acontecido, mas as palavras não saíam direito. Como é que uma menina de 12 anos explica que o homem de Deus fez coisas que deram nojo, que doeram, que pareciam erradas? Consegui apenas dizer que não queria mais ir à casa do pastor, que preferia ficar em casa brincando. Ela riu, passou a mão no meu cabelo e disse que eu estava sendo mimada, que Deus não gostava de crianças preguiçosas e que da próxima vez eu ia gostar mais, porque o pastor ia me ensinar coisas ainda mais especiais. Especiais. Essa palavra virou uma maldição na minha vida, porque toda vez que ela aparecia, eu sabia que algo ruim estava para acontecer. E aconteceu, semana após semana, mês após mês, com minha mãe levando e me deixando lá como quem entrega um sacrifício no altar, sempre com aquele sorriso de quem está fazendo a coisa certa. Os meses foram passando e aquilo que começou como toque disfarçado de bênção foi virando uma rotina de horror que eu não sabia como parar. Toda terça e quinta-feira, depois da aula, minha mãe me pegava na escola com aquele sorriso de quem vai fazer caridade, me levava para casa só para me trocar de roupa, me botar o vestido mais bonito que eu tinha e me arrastar para a casa pastoral como se estivesse me levando para ganhar prêmio. O pastor sempre me esperava com aquele sorriso que me dava arrepios, um sorriso que não tinha nada de santo e tudo de faminto. A casa dele cheirava a incenso misturado com algo que eu só fui entender anos depois que era o cheiro do pecado, disfarçado de oração. Tinha uma sala onde ele dizia que fazia os aconselhamentos espirituais, com uma poltrona grande de couro marrom, onde ele se sentava como se fosse um rei, e uma mesinha baixa onde ficava sempre uma Bíblia aberta em qualquer página, só para enganar quem chegasse de surpresa. Nas paredes tinha quadros de Jesus, mas Jesus ali parecia estar olhando para outro lado, como se não quisesse ver o que acontecia naquele ambiente. Minha mãe sempre encontrava uma desculpa para me deixar sozinha com ele. Precisava ir à farmácia, buscar remédio para a dor de cabeça. Tinha que passar no correio, mandar carta para a irmã, ou simplesmente dizia que ia dar uma voltinha para eu e o pastor termos nosso momento de comunhão espiritual. Comunhão. Palavra bonita para disfarçar o que era, na verdade, uma violação da minha inocência autorizada pela minha própria mãe. Ele começou me ensinando versículos da Bíblia, mas sempre com aquela mão pesada no meu ombro, descendo devagar pelas minhas costas, enquanto falava sobre como Deus amava as crianças obedientes. Depois passou a me fazer sentar no colo dele durante as lições, dizendo que assim eu me concentrava melhor na palavra sagrada. O colo dele não era lugar para criança. Era armadilha disfarçada de altar. E eu, inocente como era, não sabia como fugir daquele labirinto de mentiras sagradas. Uma tarde, quando eu tinha completado 13 anos, havia poucos dias, ele disse que chegara a hora de eu receber uma bênção especial, uma que só meninas que estavam se tornando mulheres podiam receber. Me levou para outro cômodo da casa, um quarto pequeno que ele chamava de sala de oração privada, onde tinha apenas uma cama estreita,
um crucifixo na parede e uma janela com cortina sempre fechada. Disse que eu ia aprender sobre os mistérios da fé, sobre como o corpo era templo do Espírito Santo e que eu era especial, muito especial, para receber aquela revelação divina. Foi naquele quarto que minha infância morreu de vez. Não vou entrar em detalhes, porque algumas dores não precisam ser mastigadas 2 vezes, mas foi lá que ele fez comigo coisas que nenhum homem deveria fazer com uma criança, coisas que me fizeram sangrar, chorar e gritar baixinho para ninguém escutar. Quando terminou, ele se ajoelhou do meu lado, passou a mão no meu cabelo molhado de suor e lágrimas, e disse que aquilo era nosso segredo sagrado, que Deus estava muito feliz comigo, e que se eu contasse para alguém, especialmente para meu pai, uma grande tragédia ia cair sobre nossa família. Saí daquele quarto cambaleando, com dor entre as pernas e a alma partida em pedaços. Minha mãe me esperava na sala bebendo café e comendo biscoito, como se não tivesse escutado nada, como se não soubesse exatamente o que tinha acontecido ali dentro. Ela me olhou, viu meu rosto inchado de chorar e minha roupa amarrotada e perguntou se eu tinha recebido uma bênção especial. Tentei responder, tentei dizer que tinha doído, que não queria mais voltar ali. Mas ela me interrompeu dizendo que crescer doía mesmo, que era assim que as meninas viravam mulheres de Deus e que eu devia me orgulhar de ter sido escolhida. Escolhida. Para quê? Para ser destruída aos pedacinhos por um lobo vestido de ovelha? Para ser traída pela minha própria mãe que preferia proteger seu caso extraconjugal a proteger sua filha? Escolhida para carregar uma dor que ia me acompanhar pelo resto da vida? As visitas continuaram, 2 vezes por semana, religiosamente. Ele inventava novos nomes para os abusos: bênção do crescimento, comunhão íntima com o divino, preparação, para ser uma esposa exemplar. Cada nome era mais nojento que o outro, cada justificativa mais blasfema. E minha mãe continuava levando e buscando, sempre com aquele sorriso de quem estava fazendo caridade, sempre arrumada como se fosse para encontro amoroso, sempre cega para o que estava acontecendo comigo, ou, pior ainda, sabendo e fingindo que não sabia. Comecei a mudar em casa. Parei de brincar, parei de sorrir, comecei a ter pesadelos todas as noites e a acordar gritando. Meu pai notou, claro que notou, porque pai que ama de verdade percebe quando a filha está morrendo. Por dentro, ele perguntava o que estava acontecendo, se alguém estava me incomodando na escola, se eu estava doente. Eu queria falar, queria gritar, queria jogar a verdade na cara dele, mas toda vez que abria a boca, lembrava das ameaças do pastor. Lembrava que minha mãe também ia sofrer e as palavras morriam na garganta. Minha mãe, quando via meu pai preocupado comigo, tinha sempre uma explicação pronta. Dizia que eu estava entrando na adolescência, que era fase difícil, que o pastor estava me ajudando a passar por essa transição de forma espiritual e que logo logo eu ia voltar a ser a menina alegre de antes. Mentira atrás de mentira, sempre cobertas com uma camada de religiosidade que fazia tudo parecer normal e abençoado. Se você chegou até aqui, sei que está sentindo a mesma revolta que eu senti por tantos anos. Se puder, se inscreve aí no canal e deixa nos comentários. Qual foi a mentira mais absurda que alguém já contou para você em nome da fé? Quero ler cada história, cada desabafo, porque juntas a gente quebra o silêncio que protege os verdadeiros demônios. E se você conhece alguém que passou ou está passando por algo parecido, compartilha esse vídeo, porque às vezes uma história como a minha pode salvar outra vida. O tempo foi passando e eu fui me acostumando com aquela vida dupla que me obrigaram a viver. Em casa, fingia que estava tudo bem, sorria quando meu pai chegava do trabalho, ajudava minha mãe com os afazeres domésticos e até ia para a escola, como se fosse uma menina normal. Mas por dentro estava apodrecendo, carregando um segredo que pesava mais que uma pedra no peito. Na escola, as amigas falavam de meninos, de beijos, de quando iam casar, e eu ficava quieta porque já sabia coisas sobre intimidade que nenhuma criança da minha idade deveria saber.
O pastor foi ficando mais ousado com o tempo. Se no começo ele esperava minha mãe sair para fazer as maldades, depois passou a me tocar mesmo com ela na casa, sempre disfarçado, sempre com uma desculpa religiosa na ponta da língua. Passava a mão no meu joelho enquanto lia a Bíblia. Em voz alta, abraçava por trás enquanto dizia que estava me benzendo, e minha mãe via tudo aquilo e sorria como se fosse a coisa mais natural do mundo. Às vezes eu me perguntava se ela era cega, surda ou simplesmente má o suficiente para fingir que não estava vendo nada. Uma tarde de sábado, quando eu estava quase completando 15 anos, aconteceu algo que mudou tudo. Meu pai decidiu chegar mais cedo do trabalho para nos levar para tomar sorvete na praça, uma surpresa que ele queria fazer para a família. Chegou em casa e não nos encontrou, pegou o carro e foi nos procurar na igreja, que era o lugar onde minha mãe dizia que sempre estava quando saía comigo. Não nos achou lá também, até que alguém comentou que tinha visto a gente entrando na casa pastoral. Ele foi até lá e bateu na porta. O pastor demorou para atender. Apareceu com o cabelo desarrumado e a camisa meio aberta, dizendo que estava fazendo uma sessão de aconselhamento espiritual comigo. Meu pai, homem educado que era, pediu para entrar e esperar o aconselhamento terminar. Foi quando viu minha mãe saindo do quarto dos fundos, ajeitando o vestido e com aquela cara de quem foi pega fazendo algo que não devia. Naquele momento, meu pai entendeu tudo sem precisar de explicação. O olhar dele mudou, a postura mudou, a voz mudou. Ele não gritou, não fez escândalo, só disse baixinho que queria me levar para casa e que a gente ia conversar em família. O pastor tentou explicar que estava fazendo um trabalho espiritual importante comigo, que eu estava passando por uma fase difícil e precisava de orientação especial. Meu pai o interrompeu com um olhar que poderia quebrar vidro e disse que a orientação da filha dele era responsabilidade dele, não de estranho. No caminho para casa, o silêncio dentro do carro era ensurdecedor. Minha mãe choramingava baixinho, tentando explicar que não era o que parecia, que eles só estavam discutindo assuntos da igreja, que eu estava precisando de ajuda espiritual. Meu pai dirigia com as mãos apertadas no volante, os olhos fixos na estrada, e eu no banco de trás, sentindo que finalmente alguma coisa ia mudar naquela situação. Em casa, ele mandou eu ir para o quarto e disse que ia conversar com minha mãe primeiro. Fiquei com a orelha colada na porta, tentando escutar a discussão que se desenrolava na sala. Ouvi minha mãe chorando, se defendendo, dizendo que tinha se deixado levar, que o pastor era convincente, que ela achava que estava fazendo o bem para todos nós. Ouvi meu pai perguntando há quanto tempo aquilo estava acontecendo, e ela respondendo que há alguns meses, que tinha começado como amizade espiritual e depois virou outra coisa. Mas a pergunta que me gelou foi quando meu pai perguntou sobre mim, sobre o que eu estava fazendo lá, sobre por que ela me levava junto. Minha mãe gaguejou, tentou inventar desculpas, disse que eu precisava de orientação, que o pastor estava me preparando para ser uma boa cristã. Foi aí que meu pai perdeu a paciência e gritou pela primeira vez, perguntando se ela era louca, se não percebia que estava expondo a filha dele a uma situação perigosa. Naquela noite, depois de muito chorar e se descabelar, minha mãe bateu na porta do meu quarto. Entrou com os olhos vermelhos e se sentou na beirada da cama. Pela primeira vez em muito tempo, ela me olhou de verdade, como se finalmente estivesse me vendo. Perguntou se o pastor tinha feito alguma coisa comigo, se tinha me tocado de forma inadequada, se tinha me machucado de alguma forma. Era a chance que eu estava esperando há tanto tempo. Abri a boca para contar tudo, para despejar todos aqueles anos de abuso, todas aquelas tardes de horror, todo aquele sofrimento que vinha carregando sozinha. Mas quando comecei a falar, quando disse que sim, que ele tinha feito coisas comigo, que tinha doído, que eu tinha pedido para parar, e ele não parava. Ela me interrompeu. Interrompeu e disse que eu devia estar confundindo as coisas, que criança às vezes inventa história, que o pastor era homem de Deus e jamais faria algo assim. Disse que eu não podia sair espalhando mentiras sobre um homem tão respeitado, que isso ia destruir nossa família
que meu pai não ia aguentar saber de uma coisa dessas. Me pediu para esquecer qualquer coisa que eu achasse que tinha acontecido, para não comentar com ninguém, especialmente com meu pai. Foi nesse momento que entendi que eu estava completamente sozinha naquela situação. Minha própria mãe, mesmo sabendo que algo estava errado, mesmo tendo sido pega em flagrante traindo meu pai, ainda escolhia proteger o pastor ao invés de proteger a filha. Escolhia preservar a reputação dele ao invés de acreditar em mim. Escolhia o silêncio ao invés da verdade. Prometi para ela que não ia falar nada, mas por dentro fiz outra promessa. Um dia eu ia contar essa história para o mundo inteiro. Ia expor cada detalhe dessa hipocrisia toda. Ia mostrar como uma mãe pode ser a pior inimiga da própria filha quando resolve colocar outras coisas acima do bem-estar dos filhos. Meu pai nunca soube da verdade completa. Minha mãe parou de frequentar a igreja daquele pastor. Inventou que tinha tido uma revelação divina de que devia mudar de congregação, e a vida seguiu como se nada tivesse acontecido. Mas para mim, nada nunca mais foi igual. Depois daquela conversa com minha mãe, eu me fechei como uma ostra. Parei de tentar confiar em qualquer pessoa, parei de acreditar que alguém ia me proteger ou me salvar daquela situação. A única coisa boa que aconteceu foi que as visitas ao pastor cessaram, pelo menos por um tempo. Minha mãe, agora sob suspeita do meu pai, não podia mais me usar como álibi para seus encontros amorosos, então inventou outras desculpas para sair de casa. Mas o pastor não tinha desistido de mim. Começou a aparecer em lugares onde eu estava, sempre com uma desculpa na ponta da língua. Se eu estava na praça com as amigas, ele aparecia dizendo que estava passando por ali e viu nossa queridinha da igreja. Se eu estava voltando da escola, ele oferecia carona, dizendo que ia na mesma direção e que seria um prazer ajudar a família de uma de suas ovelhas preferidas. E eu, que tinha aprendido a ter medo até da própria sombra, não conseguia recusar sem parecer mal educada. Foi numa dessas caronas que ele me levou para um lugar afastado da cidade, uma estrada de terra que levava a um sítio abandonado. Disse que queria conversar comigo, que sentia saudades dos nossos encontros espirituais, que Deus estava sentindo falta da nossa comunhão especial. Parou o carro debaixo de uma árvore grande, desligou o motor e me olhou com aqueles olhos que já conhecia bem demais, olhos que não tinham nada de santo e tudo de faminto. Tentei dizer que queria ir para casa, que meu pai ia ficar preocupado, que minha mãe estava me esperando para o almoço. Ele riu, um riso que não chegava aos olhos, e disse que sempre tivera pressa demais, que agora a gente tinha tempo de sobra para recuperar tudo que tínhamos perdido. Foi aí que entendi que ele não ia me levar para casa tão cedo, que aquela história de carona tinha sido só uma armadilha para me ter sozinha de novo. O que aconteceu naquele carro, debaixo daquela árvore, no meio do nada, foi pior do que tudo que tinha acontecido antes. Porque agora eu não era mais uma criança inocente que não entendia o que estava acontecendo. Agora eu sabia exatamente o que ele estava fazendo comigo, sabia que aquilo era errado, sabia que eu estava sendo violentada por um homem que usava o nome de Deus para justificar suas maldades. E o pior de tudo é que eu sabia que ninguém ia acreditar em mim se eu contasse. Quando ele terminou, quando se recompôs e ligou o carro de novo como se nada tivesse acontecido, ele me olhou pelo retrovisor e disse que nossa amizade especial ia continuar, que Deus tinha planos para nós dois, que eu não podia decepcionar o Senhor fugindo do meu destino. Disse que se eu tentasse contar para alguém, ele ia negar tudo e dizer que eu era uma adolescente problemática que inventava histórias para chamar a atenção. E quem ia acreditar numa menina de 15 anos contra um pastor respeitado da comunidade? Chegando em casa, fui direto para o banheiro e fiquei embaixo do chuveiro até a água ficar fria, tentando lavar de mim o cheiro dele, o toque dele, a violência dele. Mas não importava quanto sabonete eu usasse, quanto tempo ficasse debaixo da água. Eu ainda me sentia suja. Ainda sentia que ele estava grudado na minha pele como uma nódoa que não saía nunca. Minha mãe percebeu que eu cheguei diferente. Perguntou por que eu estava demorando tanto no banho, se tinha acontecido alguma coisa.
Olhei nos olhos dela e por um momento pensei em contar tudo, em jogar a verdade na cara dela e forçá-la a me proteger como uma mãe deveria fazer. Mas aí lembrei da conversa que tivemos naquela noite. Lembrei de como ela escolheu não acreditar em mim e decidi que não valia a pena tentar de novo. Os meses que se seguiram foram os piores da minha vida. O pastor começou a me procurar com mais frequência, sempre arranjando jeitos de me encontrar sozinha. Às vezes era na saída da escola, às vezes na casa de alguma amiga, às vezes até mesmo perto de casa, quando meus pais saíam para resolver alguma coisa. Ele tinha se tornado minha sombra, meu pesadelo acordado, minha cruz que eu carregava sozinha. Comecei a ter problemas na escola. Minhas notas despencaram, eu brigava com as professoras, não conseguia me concentrar nas aulas. Vivia no mundo, da lua, sempre alerta, sempre esperando ele aparecer do nada para me arrastar para algum lugar isolado. As amigas começaram a se afastar, dizendo que eu tinha ficado estranha, que não era mais divertida como antes. E elas tinham razão, eu realmente não era mais a mesma pessoa. Em casa, a situação também estava tensa. Meu pai notava que eu estava diferente, mais calada, mais assustada. Tentava conversar comigo, me levava para passear, comprava coisas que eu gostava, mas nada conseguia arrancar de mim um sorriso verdadeiro. Minha mãe, por sua vez, vivia na defensiva, sempre me observando como se tivesse medo de que eu fosse abrir a boca e contar alguma coisa que ela não queria que meu pai soubesse. Foi numa tarde de chuva, quando eu estava voltando da casa de uma colega que morava no outro lado da cidade, que aconteceu o encontro que mudaria tudo. Eu estava esperando o ônibus debaixo de uma marquise quando ele apareceu com o carro, oferecendo carona como sempre fazia. Dessa vez eu disse que não, que preferia ir de ônibus mesmo, que não estava com pressa. Ele insistiu, disse que estava chovendo muito, que eu ia ficar doente se continuasse ali esperando. Acabei entrando no carro porque as pessoas que estavam esperando junto comigo acharam que eu era malcriada por recusar uma carona de um pastor. Como sempre, a aparência dele enganava todo mundo. Todo mundo via um homem de Deus oferecendo ajuda a uma jovem da comunidade. Ninguém via o predador que se escondia atrás daquela fachada religiosa. Em vez de me levar direto para casa, ele disse que precisava passar rapidamente na igreja para buscar um documento. Disse que seria coisa de 5 minutos, que eu podia esperar no carro ou entrar junto se quisesse sair da chuva. Escolhi ficar no carro, mas ele insistiu que eu entrasse. Disse que ia ser mais confortável, que lá dentro tinha café quente e biscoito. A igreja estava vazia, silenciosa, só com aquela luz fraca que sempre ficava acesa na frente do altar. Ele me levou para a sacristia, disse que o documento estava lá e fechou a porta atrás de nós. Foi aí que percebi que tinha caído numa armadilha de novo, que ele tinha planejado tudo aquilo só para me ter sozinha num lugar onde ninguém ia nos incomodar. O que aconteceu naquela sacristia, naquele lugar que deveria ser sagrado, foi a gota d'água que faltava para eu entender que aquele homem não tinha limites, não tinha escrúpulos, não tinha medo de Deus nem do diabo. Ele me violentou ali mesmo, em cima do altar onde guardavam os objetos sagrados, enquanto lá fora a chuva batia no telhado como se o próprio céu estivesse chorando pela profanação daquele lugar. Depois daquele dia na sacristia, algo dentro de mim morreu de vez. Não era mais só a inocência que tinha se perdido, era a capacidade de acreditar que o mundo tinha algum sentido, que existia justiça, que Deus realmente se importava com o que acontecia aqui embaixo. Se ele permitia que um homem fizesse aquelas coisas comigo dentro da própria casa dele, então, ou ele não existia ou estava ocupado demais com outras coisas para se preocupar com uma menina de 15 anos sendo destruída. Aos poucos, comecei a ter pensamentos que me assustavam. Pensava em fugir de casa, em me jogar na frente de um carro, em simplesmente sumir e fazer todo mundo sofrer igual eu estava sofrendo. Algumas noites eu ficava acordada planejando como seria minha morte, como seria o funeral, como todo mundo ia chorar e se arrepender de não ter me protegido quando era tempo. Eram pensamentos doentios, eu sabia,
mas eram os únicos que me davam algum alívio naqueles dias escuros. O pastor, depois daquele episódio na igreja, ficou ainda mais ousado. Começou a me mandar bilhetes através de outras pessoas, dizendo que Deus estava preparando grandes bênçãos para mim, que eu só precisava continuar sendo obediente e fiel. Os bilhetes chegavam através da vizinha que frequentava a mesma igreja, através de colegas da escola que tinham família religiosa, sempre disfarçados como mensagens espirituais de encorajamento. Uma vez ele mandou um recado dizendo que tinha uma revelação especial que Deus queria que ele compartilhasse comigo, que era sobre meu futuro, sobre o homem com quem eu ia me casar, sobre a família abençoada que eu ia ter. Como se Deus fosse consultor amoroso e ele fosse o intermediário dessa consultoria divina. A hipocrisia daquele homem não tinha limites. Ele usava a fé das pessoas como ferramenta para satisfazer seus desejos mais baixos. Foi mais ou menos nessa época que conheci Dona Marlene, uma senhora que morava sozinha na rua de trás da nossa casa e que tinha fama de ser meio estranha. As pessoas diziam que ela era bruxa, que mexia com coisas do demônio, que conversava com os mortos, mas eu, que já não acreditava mais em santo nem em demônio, resolvi dar uma chance para ela. Talvez alguém que todo mundo achava que era louca fosse a única pessoa sensata o suficiente para me escutar sem julgar. Dona Marlene era uma mulher pequena, de cabelos grisalhos, sempre presos num coque, que cultivava um jardim cheio de plantas que ninguém conhecia. Ela tinha olhos que pareciam ver através das pessoas. E quando me viu pela primeira vez no portão da casa dela, disse que eu carregava uma tristeza muito pesada para alguém tão nova. Disse também que podia sentir o cheiro da maldade grudado em mim, como se alguém tivesse me marcado com ferro quente. Comecei a visitar Dona Marlene todas as tardes, depois da escola. Ela nunca perguntava por que eu estava ali, nunca tentava arrancar informações de mim, só fazia um chá forte que cheirava a mato e ficava quieta, esperando eu falar quando estivesse pronta. Levou algumas semanas até eu conseguir abrir a boca e contar para ela tudo o que estava acontecendo comigo há mais de 3 anos. Quando terminei de contar, Dona Marlene ficou em silêncio por alguns minutos, mexendo no chá com uma colherinha de pau. Depois me olhou nos olhos e disse que eu estava sendo vítima de um tipo de feitiço muito antigo, um feitiço que homens maus usavam para se aproveitar de mulheres inocentes. Disse que eles usavam o nome de Deus para confundir suas vítimas, para fazer elas acharem que tinham obrigação de aceitar o que estava acontecendo. Dona Marlene me explicou que eu não era culpada de nada, que não tinha provocado nada, que não devia nada para aquele homem. Disse que ele era um demônio disfarçado de anjo que usava a Bíblia como escudo para esconder suas maldades e que eu tinha o direito de me defender, de contar para alguém, de pedir ajuda. Foi a primeira vez em anos que alguém me disse que eu não estava fazendo nada errado, que eu era a vítima e não a culpada da situação. Ela me ensinou também algumas coisas práticas. Me deu um punhal pequeno para eu carregar sempre comigo. Me ensinou pontos do corpo onde eu podia bater se alguém tentasse me agarrar à força. Me mostrou como gritar de um jeito que fazia todo mundo olhar. Disse que mulher não nasceu para ser vítima, que a gente só vira vítima quando não sabe se defender e que estava na hora de eu aprender a revidar. A primeira oportunidade que tive de usar os ensinamentos de Dona Marlene foi numa tarde em que o pastor me interceptou na saída da escola. Como sempre, ofereceu carona, disse que queria conversar comigo sobre assuntos espirituais importantes. Dessa vez, eu olhei nos olhos dele e disse que não precisava de carona, que preferia ir a pé mesmo. Ele insistiu, começou a ficar irritado, disse que eu estava sendo rebelde, que Deus não gostava de moças desobedientes. Foi aí que saquei o punhal da mochila e mostrei para ele, bem discretamente, sem ninguém mais ver. Disse baixinho que se ele chegasse perto de mim mais uma vez, eu ia usar aquilo nele e depois ia gritar para todo mundo ouvir que pastor também sangra quando é furado. A cara dele mudou na hora, o sorriso falso desapareceu e ele recuou como se tivesse levado um tapa. Naquela noite dormi melhor do que havia dormido em anos. Pela primeira vez desde que tudo aquilo começara, eu senti que tinha algum controle sobre a situação, que não era mais só uma boneca que ele podia pegar e usar quando quisesse. Dona Marlene tinha razão.
Mulher não nasceu para ser vítima, e eu estava começando a descobrir que tinha garras e dentes também. Mas a paz durou pouco. Alguns dias depois, minha mãe chegou em casa furiosa, dizendo que o pastor tinha procurado ela na padaria, que tinha contado que eu estava andando armada, que estava ameaçando homens de bem na rua. Disse que eu tinha virado uma delinquente, que estava trazendo vergonha para nossa família, que se meu pai soubesse daquilo, ia ter um ataque do coração. Tentei explicar para ela por que eu estava me defendendo, tentei contar de novo tudo, que aquele homem tinha feito comigo ao longo dos anos. Mas ela não queria escutar. Dizia que eu estava inventando história para justificar meu comportamento violento, que pastor era homem de Deus e jamais faria as coisas que eu estava acusando ele de fazer. Mandou eu entregar o punhal para ela, disse que ia jogar aquilo no lixo e que se me pegasse com qualquer tipo de arma de novo, ia contar tudo para meu pai. Foi nesse momento que entendi que minha mãe não era só omissa, ela era cúmplice. Não era só que ela não conseguia me proteger, é que ela escolhia proteger o pastor ao invés de proteger a filha. Talvez porque ainda tivesse esperanças de reatar o caso com ele. Talvez porque tivesse medo de que a verdade viesse à tona e destruísse nossa família. Ou talvez porque simplesmente não se importasse o suficiente comigo para enfrentar a situação. Entreguei o punhal para ela, mas por dentro fiz uma promessa. Ia encontrar outro jeito de me proteger, outro jeito de revidar, outro jeito de fazer aquele homem pagar por tudo que tinha feito comigo. E quando chegasse a hora, não ia ser só ele que ia pagar, ia ser todo mundo que sabia e fingiu que não sabia, todo mundo que podia ter me ajudado e escolheu ficar em silêncio. A situação em casa ficou insustentável depois que minha mãe descobriu sobre o punhal. Ela passou a me vigiar como se eu fosse uma criminosa, revistava minha mochila todo dia antes de eu sair para a escola, mexia nas minhas coisas procurando outras armas que eu pudesse estar escondendo. Vivia me dando sermão sobre como moças de família não andavam por aí, ameaçando pastores respeitáveis, como eu estava virando motivo de vergonha para nossa família. O pastor, sabendo que eu não estava mais armada, voltou a me procurar. Mas agora ele estava mais cuidadoso, mais esperto, sabia que eu não era mais a menina indefesa de antes. Começou a usar outras táticas, mais sutis, mais perversas. Mandava recados através de outras pessoas da igreja, dizendo que estava preocupado comigo, que percebia que eu estava passando por um momento difícil, que queria me ajudar como um pai espiritual. Um dia ele apareceu na nossa casa quando meu pai estava viajando a trabalho. Minha mãe o recebeu como se fosse um rei. Fez café, serviu bolo, ofereceu a melhor cadeira da sala. Ele disse que tinha vindo fazer uma visita pastoral, que sentia que nossa família estava precisando de orientação espiritual, especialmente eu, que estava numa fase delicada da vida. Conversei com ele na sala, com minha mãe presente o tempo todo, fingindo que era uma conversa normal entre pastor e ovelha. Ele falava sobre os desafios da juventude, sobre como era importante as moças se manterem puras e obedientes, sobre como Deus tinha planos especiais para aquelas que sabiam se submeter à vontade divina. Minha mãe balançava a cabeça, concordando com tudo, como se aquelas palavras fossem pérolas de sabedoria. Quando ele estava saindo, pediu para falar comigo em particular por alguns minutos. Minha mãe hesitou, mas ele disse que era só para me dar uma bênção especial, uma oração de proteção para uma jovem que estava claramente passando por um momento de rebeldia espiritual. Ela concordou, nos deixou sozinhos na varanda da frente, onde qualquer vizinho podia ver, onde tudo parecia inocente e apropriado. Foi ali, naquela varanda, à vista de todo mundo, que ele me disse as palavras que me gelaram o sangue. Você pode tentar se esconder, pode tentar fugir, pode até tentar me ameaçar, mas não vai conseguir escapar do que Deus planejou para nós dois. Um dia você vai entender que resistir só torna tudo mais difícil. E quando chegar esse dia, você vai vir correndo atrás de mim, pedindo perdão por ter duvidado da vontade divina. Naquela noite, depois que ele foi embora e minha mãe voltou, a me tratar como se eu fosse um problema que ela não sabia como resolver, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Resolvi que não ia esperar mais ninguém me salvar.
Não ia ficar esperando meu pai descobrir a verdade, não ia continuar sendo vítima de uma situação que já durava quase 4 anos. Ia tomar as rédeas da minha própria vida, mesmo que isso significasse destruir tudo ao meu redor. Comecei a juntar evidências. Guardei todos os bilhetes que ele mandava, anotei datas e horários dos encontros forçados, escrevi em detalhes tudo o que ele tinha feito comigo ao longo dos anos. Dona Marlene me ajudou, me emprestou uma máquina fotográfica antiga para eu registrar os bilhetes, me ensinou como documentar tudo direitinho para que ninguém pudesse dizer que eu estava inventando. Também comecei a observar minha mãe mais atentamente, tentando entender até que ponto ela sabia do que estava acontecendo. E o que descobri me deixou ainda mais revoltada. Ela não só sabia como tinha sido cúmplice ativa durante todo esse tempo. As roupas que ela me fazia usar nas visitas ao pastor eram sempre as que ele pedia, as cores que ele preferia, os decotes que ele achava apropriados. Ela me preparava, como se estivesse me enfeitando para o sacrifício. Percebi também que os presentes caros que às vezes apareciam em casa, aqueles que minha mãe dizia que tinha ganhado de amigas da igreja ou comprado em promoção, eram na verdade presentes dele. Uma pulseira dourada, um perfume francês, um vestido de tecido fino demais para o salário do meu pai. Eram pagamentos, propinas, o preço da minha inocência sendo negociado entre eles como se fosse mercadoria. Quando completei 17 anos, finalmente tive coragem de fazer o que vinha planejando há meses. Esperei meu pai voltar de uma viagem, mais longa, dessas que ele ficava fora uma semana inteira. Esperei ele chegar descansado, de bom humor, ansioso para ver a família. E aí, numa noite de domingo, depois do jantar, quando ele estava relaxado assistindo televisão, eu me sentei do lado dele e disse que precisávamos conversar. Comecei devagar, perguntando se ele lembrava das visitas frequentes que fazíamos ao pastor quando eu era mais nova. Ele disse que lembrava vagamente, que sabia que minha mãe me levava para atividades da igreja, mas que nunca prestou muita atenção nos detalhes porque confiava completamente no julgamento dela. Foi aí que eu disse que precisava contar para ele algumas coisas sobre essas visitas, coisas que ele precisava saber como pai. A princípio, ele achou que eu ia reclamar de alguma doutrina religiosa muito rígida ou de algum castigo que o pastor tinha aplicado por eu ter feito arte na igreja. Mas quando comecei a contar os detalhes, quando disse que o pastor me tocava de forma inadequada, que me levava para quartos isolados, que fazia coisas comigo que um homem não deveria fazer com uma criança, a expressão no rosto dele mudou completamente. Ele não disse nada por alguns minutos, só ficou me olhando como se estivesse tentando processar informações que não faziam sentido na cabeça dele. Depois perguntou com a voz trêmula: "Sua mãe sabia disso?" E foi aí que eu tive que contar a parte mais dolorosa da história, que minha mãe não só sabia como permitia, como facilitava, como me entregava para aquele homem como se fosse um sacrifício necessário para manter o relacionamento extraconjugal que eles tinham. A reação do meu pai foi como uma explosão controlada. Ele não gritou, não quebrou nada, não fez escândalo. Simplesmente se levantou da cadeira, foi até o quarto onde minha mãe estava arrumando roupas e disse para ela se vestir que eles iam dar uma volta. Disse também para eu ficar em casa, que quando voltassem a gente ia conversar os 3 juntos e que algumas coisas na nossa família iam mudar naquela mesma noite. Eles saíram e ficaram fora por mais de 2 horas. Quando voltaram, minha mãe vinha chorando, com os olhos vermelhos e inchados, e meu pai com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, uma mistura de raiva contida e determinação férrea. Ele me chamou na sala e disse que tinha confrontado minha mãe com tudo o que eu havia contado, que ela tinha admitido que sabia dos abusos e que a partir daquele momento nossa vida ia ser diferente. Disse também que no dia seguinte, nós 3 íamos até a delegacia registrar uma denúncia contra o pastor, que depois íamos procurar a promotoria para abrir um processo criminal, e que ele ia fazer questão de que aquele homem pagasse por tudo que tinha feito comigo. Minha mãe tentou protestar, disse que ia dar escândalo, que ia destruir nossa reputação na cidade,
mas meu pai a interrompeu dizendo que quem devia ter pensado na reputação da família era ela, antes de entregar a filha para um predador. Você chegou até aqui e está se sentindo tocada por essa história. Por favor, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você já passou por alguma situação onde precisou escolher entre proteger alguém que amava ou manter as aparências? Como você lidou com isso? Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo dilema. E lembre-se, nunca é tarde para fazer a coisa certa. Nunca é tarde para proteger quem precisa ser protegido. Compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem, porque juntas somos mais fortes. Nos dias que se seguiram, nossa casa virou um campo de batalha silencioso. Meu pai cumpriu a promessa, me levou para registrar a denúncia na delegacia, onde tive que contar tudo de novo para um escrivão que anotava cada palavra com cara de quem já tinha ouvido histórias similares muitas vezes. O delegado disse que iam investigar, que iam chamar o pastor para depor, mas que eu devia me preparar porque esse tipo de processo era complicado, demorado, e que muitas vezes a palavra da vítima não era suficiente para uma condenação. O pastor foi notificado e, como era de se esperar, negou tudo. Disse que eu era uma adolescente problemática, que inventava histórias para chamar atenção, que tinha tentado até mesmo ameaçá-lo com uma arma branca na frente da escola. Conseguiu várias pessoas da igreja para testemunhar a favor do caráter dele, incluindo algumas que juraram que eu sempre demonstrara comportamento rebelde e tendência à mentira. Minha mãe, pressionada pelo meu pai, confirmou na delegacia que sabia dos abusos, mas tentou minimizar a participação dela, dizendo que tinha sido manipulada, que acreditava nas justificativas religiosas que o pastor dava, que achava que estava agindo certo. Chorava muito durante o depoimento, pedia perdão, dizia que se arrepende amargamente de tudo que tinha acontecido. O caso correu na justiça por quase 2 anos. Foram várias audiências, vários depoimentos, várias humilhações públicas, onde tive que repetir os detalhes mais íntimos dos abusos na frente de estranhos. A cidade se dividiu entre quem acreditava em mim e quem defendia o pastor. Nossa família virou motivo de fofoca, de comentários maldosos, de olhares tortos na rua. No final, o pastor foi condenado a 8 anos de prisão por estupro de vulnerável, mas conseguiu recorrer e cumpriu apenas 3 anos em regime semiaberto. Saiu da cadeia, mudou de cidade e, segundo soube por alto, continuou exercendo atividade religiosa em outras comunidades, onde provavelmente fez outras vítimas que nunca tiveram coragem de denunciar. Minha mãe e meu pai se separaram logo depois do julgamento. Ela foi morar com a irmã em outra cidade, levando consigo a vergonha e o remorso que iam acompanhá-la pelo resto da vida. Ele ficou comigo, me apoiou durante todo o processo, pagou terapia, me incentivou a estudar, a reconstruir minha vida sobre alicerces mais sólidos. Hoje, aos 82 anos, olho para trás e vejo que aqueles foram os anos mais difíceis da minha vida, mas também os mais importantes. Foi quando aprendi que ninguém vai lutar por você se você não lutar por si mesma primeiro. Que silêncio é cúmplice da maldade. Que coragem não é ausência de medo, é fazer a coisa certa mesmo com medo. Casei aos 25 anos com um homem bom, que soube da minha história e me amou mesmo assim. Ou talvez por causa disso. Tivemos 3 filhos, 2 meninos e uma menina, e criei todos eles sabendo exatamente como protegê-los de predadores que usam máscaras de santidade. Minha filha hoje tem 45 anos e trabalha numa ONG que ajuda crianças vítimas de abuso sexual. Diz que escolheu essa profissão por causa da minha história, para que outras meninas não passem sozinhas pelo que eu passei. Meu pai morreu há 10 anos, em paz, sabendo que tinha feito a coisa certa quando finalmente decidiu me proteger. Minha mãe morreu há 5 anos, levando consigo segredos que nunca contou, arrependimentos que nunca conseguiu expressar completamente. Não posso dizer que a perdoei completamente, porque algumas traições são grandes demais para o perdão. Mas posso dizer que entendi que ela também foi vítima de uma sociedade que ensinava as mulheres a obedecer sem questionar,
mesmo quando a obediência custava a alma dos próprios filhos. Se você chegou até o final dessa história, obrigada por ter me dado sua atenção, por ter escutado minha dor sem julgar, por ter permitido que eu transformasse meu trauma em ferramenta de conscientização. Se inscreve aqui no canal porque tenho muitas outras histórias para contar, muitas outras verdades para compartilhar. E, por favor, me conta nos comentários. O que você aprendeu com essa história? Que lição você vai levar para a sua vida? Como você pode usar essa experiência para proteger as crianças ao seu redor? Lembra sempre: predador não tem cara de monstro, ele tem cara de pessoa confiável. Não usa chifres, usa batina, ou jaleco, ou uniforme, ou qualquer outra roupa que inspire respeito e confiança. E o silêncio, meu bem, o silêncio é o melhor. Amigo dele. Por isso fale, denuncie, proteja, lute, porque toda vez que uma de nós quebra o silêncio, salvamos outras que ainda estão sofrendo caladas. E se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, compartilha esse vídeo. Às vezes, uma história como a minha pode ser a coragem que alguém está precisando para denunciar, para se libertar, para recomeçar. Somos mais fortes juntas, e juntas podemos quebrar qualquer silêncio, derrubar qualquer máscara, proteger qualquer criança. Um beijo no coração de cada uma de vocês e até a próxima história.